Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Deus esteja no meio de nós. Queremos, antes de mais nada, agradecermos a Deus e a Jesus pela oportunidade, tanto quanto o convite que nos foi feito para falarmos um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos a todos e rogamos ao Pai que nos abençoe para que tenhamos a palavra certa para tocar nossos corações e sairmos mais precisamente, ao encerrarmos o evangelho dessa noite, que estejamos mais fortalecidos na fé, na esperança e no amor ao próximo. Vamos hoje, como já foi anunciado, falarmos o seguinte tema, que encontra-se no livro Palavras de Vida Eterna, que trata-se da lição de número 12, perante Jesus. Essa mensagem, essa lição, que são comentários de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, foi tirado de uma passagem que encontra nos evangelhos. Em Mateus, capítulo 26, versículo 22, tanto quanto em Marcos, capítulo 14, versículo 19. Vamos ter também uma rápida menção, não da forma como está contextualizado nos dois primeiros evangelhos, também no evangelho de Lucas. Mas pegando aqui o contexto histórico para chegarmos à frase de destaque, a frase que deu assunto aos comentários de Emmanuel, porventura sou eu, Senhor? Vamos pegar o contexto. Jesus encontrava-se em Jerusalém para as comemorações da Páscoa, aproximando-se, portanto, dos últimos dias de Jesus aqui conosco, mais precisamente encarnado. Então ele solicita aos discípulos que encontrasse um local adequado para juntos com os discípulos comemorarem, portanto, a Páscoa. Em meio à refeição, em meio à comemoração, Jesus os leva ao seguinte pensamento, mais precisamente. Vamos fazer uma breve leitura que está no Evangelho de Mateus. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Então, desta frase, e, consequentemente, em relação ao pensamento, em relação àquele momento, nós vamos aqui, tirarmos o aprendizado para nós, no nosso dia a dia, o que é comum. O que é comum, estarmos cansados de saber de uma coisa, mas ainda perguntamos acerca dela, para vermos se a ausência de confirmação dilui o peso da consciência pela falha. Isso é comum acontecer entre nós. Temos certeza que erramos. Temos certeza que não fizemos a coisa certa porque a consciência está nos alertando nesse sentido. No entanto, desejando ou desejosos de diluirmos aquela situação mais precisamente, o sentimento de culpa é comum
perguntarmos acerca dela. Tal fato também se manifesta quando chamados, ou quando somos chamados ou inquiridos na contingência de um autoexame. Ou seja, ô Lorival, você está agindo equivocado. Você não está agindo perfeitamente. Quando o outro, querendo nos ajudar nesse sentido, querendo nos auxiliar, nos dirige essa pergunta e, de nossa parte, devemos fazer um autoexame. Bom, eu estou agindo dessa maneira, para mim está perfeito, mas eu devo me colocar no lugar do outro. Se o outro estivesse fazendo o mesmo que eu estou, como eu me sentiria? Se exatamente eu disser o contrário, ou mais precisamente, eu não aceitar aquela atitude, então, o que não é bom para mim, não é bom para outra pessoa. Mas a pergunta é, porventura sou eu, Senhor? Perguntaram todos os discípulos. Mas na verdade, o nosso pensamento sempre nos dirige, ou sempre dirige, ao fato, à ocorrência ou à atitude de Judas. E aprendemos desde lá atrás, ou seja, acostumamos lá desde atrás, a incriminá-lo em pensamento. Judas não deveria ter agido assim, Judas foi isso, Judas foi aquilo. E às vezes acontece com relação a outra pessoa. Alguém do nosso conhecimento não agindo perfeitamente correto, conforme o nosso entendimento, e às vezes ela pode até estar correta, mas segundo o nosso entendimento, não. É comum nós incriminarmos a criatura. Incriminamos em pensamento. E às vezes vibramos negativamente, não vibramos amor, não vibramos solidariedade, para que a criatura, se estiver agindo equivocadamente, que ela encontre o caminho, que ela encontre uma solução mais adequada. Mas preferimos incriminá-la. Por quê? Teria tido Judas, no caso, porque teria tido Judas a coragem de vender o Cristo. Aí temos que pensar com relação às circunstâncias. Todos nós somos santos e todos nós erramos, dependendo da oportunidade, tanto quanto das circunstâncias. Todos nós. Então, se nós nos colocarmos no lugar de Judas, perfeitamente poderemos entendê-lo, as suas razões, os motivos que o levaram a agir daquela maneira ou da maneira que nós o recriminamos. Emmanuel, nos comentários, ele nos leva a refletir na atitude de Judas e nos alerta que poderíamos ter a mesma atitude. A mesma atitude. Como eu disse anteriormente, tudo depende da oportunidade e das circunstâncias. Tudo depende. Poderíamos ter a mesma atitude. Bastará um exame mais profundo de nós mesmos.
Então, ao fazermos uma autoanálise de nós mesmos, das nossas conquistas, das nossas qualidades, mas também pensando com relação aos nossos vícios, nossos defeitos, poderíamos, tal qual disse Emmanuel, termos a mesma atitude. A mesma atitude. Mas se nós tivéssemos a mesma atitude, será que Deus não nos daria uma nova chance, uma nova oportunidade? Seguramente que Deus nos daria uma nova chance, uma nova oportunidade. Porque todos nós fomos criados para sermos felizes, para progredirmos, para sermos perfeitos. Tão perfeito, como disse Jesus, tão perfeito relativamente, tanto quanto Deus nosso Pai, ou quanto o nosso Mestre, que nos disse que todos nós somos deuses. Todos nós somos deuses. Isto nós temos que, devemos pensar, devemos analisar, sentirmos nossos pontos fracos, tanto quanto valorizarmos nossas qualidades, nossas virtudes, e pensarmos que poderíamos ter a mesma atitude, enquanto não eliminarmos certos defeitos. Podemos pensar noutra passagem evangélica, quando Jesus é chamado para ser juiz, para julgar uma mulher que fora pega em um adultério. E Jesus, abaixando, novamente lhe arremete a mesma pergunta. Essa mulher fora pega em adultério. Segundo a lei mosaica, essas tais devem ser lapidadas. Conta alguns teólogos e muitos outros afirmam que Jesus escrevia na areia. Muitos asseguram, muitos defendem que Jesus escrevia nossos vícios, nossos defeitos. Talvez seja isso, ou talvez seja por causa disso, por conta disso, que às vezes eu olho para o chão para ver o que Jesus escreveu com relação à minha imperfeição. Mas Jesus, podemos colocá-la, que Jesus evita ali uma tragédia, uma lapidação de uma criatura que merecia e que merece uma nova chance, uma nova oportunidade, perguntando: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí nós pensamos: será que ainda não somos invejosos? Ou deixamos a inveja de lado? Ou não invejamos? Ou cobiçamos? Será que não somos vaidosos? Ou a vaidade não faz mais parte do nosso ser? Será que eliminamos o orgulho, o egoísmo? Ou ainda somos vaidosos, orgulhosos, egoístas?
olhamos para todas as pessoas com igualdade, não discriminamos, somos resignados, pacienciosos, tolerantes, ou precisamos urgentemente eliminarmos vícios e defeitos? Segundo os comentários de Emmanuel, Judas teria cedido à paixão política. Mas qual de nós não cedemos às paixões? E aí nós temos que pensar com relação às paixões, tal qual está no Livro dos Espíritos, que as paixões nos levam a grandes construções. Mas a paixão ela tem que ter controle. Nós devemos dominar as paixões e não deixarmos que as paixões nos dominem. Cedido também às influências de grupos. Aí voltamos o nosso pensamento ao Velho Testamento. Semelhante atrai semelhante. As influências são em decorrência da nossa graduação com relação àqueles que nos influenciam. Influência negativa. Influência positiva também tem uma relação com a nossa pureza, com a nossa graduação, com a nossa elevação. Então, semelhante atrai semelhantes. Daí, sofrer Judas, a influência, ou cedido à influência de grupos. Isto ocorreu com Judas lá atrás. Mas, às vezes, acontece de ocorrer conosco, tendo em vista ainda nossa fraqueza moral. Fraqueza moral. E nós temos que pensar o seguinte, que aquele que está à frente jamais será atingido. Jesus pregado ao madeiro, Jesus, quando estava crucificado, ele disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Quer dizer que toda aquela atitude, que toda aquela incompreensão, toda aquela barbaridade não atingiu o mestre, porque ele estava à frente. Tal qual ocorre conosco. Muitas vezes uma criatura fala algo que nos desagrada. Se nos desagradou é porque estamos na mesma graduação, no mesmo nível. Se não nos desagradou, mesmo que seja algo indecente ou maledicente, é porque não nos atingiu. Nós estamos um pouquinho mais adiantado, mais à frente. Aí nós lembramos também as recomendações do Mestre Jesus. Perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Nós pensamos também, e é colocado, é mencionado, com relação aos interesses materiais. Mas assim como as paixões, o interesse material bem controlado faz parte da nossa natureza. Nós queremos
Precisamos, faz parte da nossa natureza, do nosso instinto, o bem-estar. E para termos o bem-estar nesse mundo material, tendo em vista as nossas necessidades, nós vamos ter, se não buscarmos as conquistas materiais, o interesse material, mas aqui se refere com em relação aos interesses exagerados. Tudo é meu. Primeiro eu, segundo eu, e depois eu também. Então, esse é um interesse exagerado. Já me basta. Estou contente, estou feliz. Mas, nesse mundo de provas e expiações, temos que pensar com relação aos bens materiais, o interesse material, trazemos todo um saco de interesse. E esse saco de interesse jamais se completa. Tanto mais nós temos, tanto mais nós queremos. Quanto mais amealhamos, quanto mais queremos amealhar. Mas para quê? Para quê? Se tudo isto se todos os bens materiais são empréstimos, Deus nos concede para fazermos uso, mais precisamente bom uso, porque na verdade somos todos apenas usufrutuários. E quando deixamos a roupagem física, nós deixamos. E às vezes deixamos, por termos amealhado, sem termos bom senso, sem termos sensibilidade, deixamos problemas para a nossa família. O que devemos fazer para evitarmos nossas quedas? A lição é clara. Paciência. Se Judas tivesse aguardado, tivesse tido um pouquinho mais de paciência, não teria trazido uma tragédia para a sua consciência. Fé também. A fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Fé. Então, agirmos com bom senso, agirmos com tranquilidade, agirmos com amor, ação, amor, caridade. Confiança na providência divina. Para que desesperar? Para que desespero? Nós podemos até fazer uma ligação com o momento em que estamos vivendo. Ou que estamos superando, esperamos que estamos superando. Quantos irmãos nossos desesperaram? Falta de confiança na providência divina. Quando criança, falávamos muito, o que é do homem o bicho não come. É uma grande verdade. É um axioma popular, mas é uma grande verdade. Nossas conquistas ninguém nos tira. Ninguém. Então confiemos. Lembrando também do Evangelho de Jesus, nas palavras do Mestre Jesus. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescido. Então buscarmos primeiramente a boa convivência. Buscarmos tal qual no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Item 3, o verdadeiro homem de bem.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se fez todo o bem que podia. Se não deixou escapar uma ocasião de ser útil. Enfim, ele consulta. Será que ninguém não tem nada do que se queixar de mim? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, buscai primeiramente a fraternidade, a solidariedade. Fora da caridade não há salvação. Eu tiro o chapéu, que eu não uso chapéu, mas eu tiro o chapéu para tantas pessoas que nesse momento da pandemia tiraram um segundo, um minuto, uma hora, um dia para auxiliar alguém. Olha, é muito bonito, muito louvável, muito louvável. Eu agradeço a Deus por ter conhecido companheiros assim. Irmãos que agiram assim. Então, buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescido. E aí, pensamos no amor ao próximo. Mas o amor ao próximo é estendido até o amor dos inimigos. Mas eu não tenho inimigo, nós não... Ótimo. Ótimo. Não tenho inimigos, nós não tem, ótimo. Mas às vezes conquistamos inimigos gratuitos. Para nós está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo em paz. Mas sem percebermos, dissemos alguma coisa, tivemos uma atitude, e a criatura não digeriu. Então também nós temos os inimigos gratuitos. Então esse amor ao próximo é estendido até o amor dos inimigos. Aqueles que nos feriram, que foram nas suas atitudes mais contundentes, mais fortes com relação à nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade. Porém, temos que pensar. Porém, a consciência nos adverte. Graças a Deus, que Deus nela escreveu as suas leis. Quando pisamos no calo de alguém, logo a nossa consciência nos diz: Lorival, vá lá e peça desculpa. Lorival está no momento de reparar o seu erro. O outro está ofendido, sentiu-se ofendido. Então, graças a Deus que Deus escreveu as suas leis em nossa consciência. E para nossa surpresa e felicidade, é o que podemos dizer, enfim, depois da desilusão dolorosa e terrível, tal qual aconteceu com nosso irmão, nosso amigo Judas, e a referência na lição, assimilamos a verdade, porque Deus é bom, Deus é Pai. E para encerrarmos, só quero deixar essa frase, tal qual está no Evangelho. Aquele que quiser
ser o maior, seja o que vos serve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que tenhamos uma semana de paz, de luz, de harmonia em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.